galera! Tá começando mais um episódio do podcast É Sobre Isso, mas não é só sobre isso, é sobre tudo. E comigo hoje aqui meu amigo Galo. Fala, galerinha! Já tô por cá, viu? Mais um episódio aqui do podcast. Tô com a presença ilustre, ele, radialista, comentarista, apresentador de televisão e muito mais. Carlos Augusto! Aê! Fala, meu convidado, como é que você tá? Que prazer estar aqui com vocês. Eu tô bem, tô feliz por estar aqui com vocês. Também, Ave Maria. Que prazer, Presença ilustre, Galo. viu? Prazer, Bárbara. Queria agradecer antes de mais nada, né, o convite que me foi feito. Já estava me programando para vir aqui, né? A gente não conseguiu vir na semana anterior por conta dessa questão da eleição, né? Mas agora Semana foi um pouco corrida. rolou um tempinho aí, eu pude estar aqui com vocês e fiquei muito alegre A gente de atender o também. convite. A gente ficou muito Que bom. feliz com essa presença. Que bom. Então, Galo, eu queria saber um pouquinho da sua história. Você é natural da onde? Eu sou baiúcho, digamos assim. Baiúcho? Eu nasci no Rio Grande do Sul. Gaúcho com baiano. Mas assim, eu vim pra cá muito cedo, né? Você veio com quantos anos aqui, Eu vim com Barreiro? 12. E o que te trouxe pra cá? A família? Na época, meu pai e minha mãe foram, como é que eu vou te dizer, seduzidos, digamos assim, por essa questão do crescimento do agronegócio, né? Na década de 80. E eles tomaram banho no Rio de Ondas? Tomaram. E Então, por isso batizado, ficaram. então. Tá batizado, E por então. isso ficaram. A O gente batismo resolveu- de Barreira é tomar banho no Rio de Ondas. E aí, a gente, Batizão não vai embora mais. tomou água do Rio de Ondas, não vai mais embora, né? Vai não, tá batizado. E daí eu, como criança, vim, né, acompanhando a família, com minhas duas irmãs, que são mais novas do que eu sou o filho mais velho, e meus pais, né, que estão aqui até hoje, inclusive Então, até minhas hoje irmãs aqui? também. As suas irmãs também? E Olha, eu cheguei aqui, batizou no Rio de Ondas já foi. já era, né? E eu cheguei muito criança, com 12 anos, não pensei que ia ficar, acabei ficando, e aqui que foi que eu me descobri na comunicação. Na comunicação. E Isso. você, assim, já na adolescência, na infância, você já demonstrava, assim, algum interesse por esse meio de comunicação, alguma coisa assim? Eu Ou- gostava muito de futebol. Aliás, futebol é uma grande paixão até hoje, sabe? E isso me fazia com que eu acompanhasse muito o rádio, principalmente o rádio, por conta Era do um meu meio de time do comunicação coração. antes, né? Era um meio de comunicação, era com certeza, rádio. a gente ouvia muito rádio. Né? E até hoje, eu ouço muito rádio. Muita Rádio é uma frequência. coisa que me chama muito a atenção. E eu acho que justamente por essa questão do rádio, isso acabou me atraindo para o lado da comunicação. Mas eu jamais imaginava que ia trabalhar com comunicação, muito pelo contrário. Aconteceu uma coisa muito legal aqui, que foi receber o convite para entrar numa emissora de rádio, nunca tinha entrado. Isso foi com quantos anos? Isso eu tinha 12 anos, eu era uma criança. 12 anos você já começou eu já? tinha 12 anos. E como que você foi uma começou história assim? foi uma história, pra você ver, quando as coisas estão predestinadas para acontecer na tua vida, né? Eu acho que aquilo ali acaba acontecendo mesmo, né? Meu pai, na época quando ele comprou a fazenda, ele conheceu um senhor que trabalhava com estruturas metálicas. E na época, esse cara que infelizmente não está mais entre a gente, né? Já é falecido, é um cara chamado Roberto Nelson Herber, que é um cara que eu faço questão de sempre falar o nome porque eu tenho muita gratidão e foi através dele que eu comecei a minha carreira. A empresa dele existe até hoje aqui em Barreiras. Como que chama a empresa? Chama-se Rosema. É uma empresa que funciona no Distrito Industrial e mexe só com estruturas metálicas. E aí ele foi na fazenda para idealizar o projeto de construção de um armazém que o meu pai pretendia fazer. E aí começaram a conversar na volta e tal, e aí ele disse assim, Cláudio, que é o nome do meu pai, você veio do Rio Grande do Sul? Pois é, eu vim do Rio Grande do Sul. Você conhece muita gente aqui? Já conheço um número grande de pessoas. E daí ele disse assim, rapaz, você não imagina, eu trabalho aqui, além da empresa, de estruturas metálicas, eu trabalho numa emissora de rádio. E eu precisava de uma pessoa que fosse falar sobre o Grêmio. Você tem uma ideia de quem poderia me ajudar Quem queria ajudar? para ir no programa esportivo para falar sobre o Grêmio? Isso era numa quarta-feira. Aí o meu pai imediatamente lembrou de mim, né? Mas, pô, eu era uma criança com 12 anos de idade. Deve ter sido sucesso, né, pessoal? Não, daí na hora ele não falou nada pro Roberto. Ele ficou quieto e disse assim, não, eu vou ver. Disse, ó, Cláudio, mas eu preciso da resposta até sexta. Porque Isso o era uma programa era quarta. no sábado. Horrível. Aí o pai chegou em casa e comentou comigo, mas assim, com quase certeza que eu não aceitaria, né? Mas era pra falar já mesmo Pra sobre falar do futebol? Grêmio. Pra falar do Grêmio, porque né? o Grêmio ia disputar na época, em 84, uma semifinal do Campeonato Brasileiro de Um Futebol. título importante demais, então tinha que ter um fanático Pois mesmo. é, Você era e daí fanático ele- mesmo ou era só eu- aquele de figurinha? Eu acho que eu sou até hoje. Fanático eu sou até hoje. E daí o meu pai comentou, rapaz, olha, eu conheci um cara assim, precisa de alguém que fale sobre o Grêmio, você toparia aí?
Na hora, com certeza. Com certeza. Não tô brincando, eu tô falando sério, é uma coisa séria, é um programa de rádio. Coisa. Você tem 2 dias para se preparar. Aí eu rascunhei algumas coisas sobre o Grêmio e tal. E chegou no sábado, daí meu pai ligou na sexta-feira pro Roberto e disse, eu consegui a pessoa. Consegui a pessoa e como que foi a reação dele? Aí que a gente quer saber. Eu quero te contar. Aí eu cheguei na emissora de rádio, eu e o meu pai. E aí o Roberto continuou conversando com meu pai, e eu olhando aquele negócio tudo encantador, assim, né? E aí ele disse assim, Cláudio, faltam 10 minutos para o programa começar. Cadê a pessoa? Lá, pessoa aí. Eu não sei falar nada. Aí ele olhou pro pai e disse assim, não, tô falando sério com você, eu não tô brincando. Não, é ele. E daí ele olhou assim, disse, não tem tu, vai tu mesmo. Vamos pro estúdio. Aí eu fui pro estúdio com a equipe toda na época que trabalhava na Rádio Barreiras. Para vocês se localizarem, a Rádio Barreiras era onde hoje funciona o acarajé da Dona Hilda, ali perto do Clube ABCD. Bem no centro da cidade. Você conhece? Eu sei, o ABCD eu sei onde é. O ABCD você conhece, né, Bárbara? Uhum. Era ali, na esquina. Hoje tem uma loja de cosméticos, uma farmácia, alguma coisa assim. E o chefe da equipe, naquele dia, justamente naquele dia, não foi trabalhar, adoeceu, mas participou do programa por telefone. E aí eles imaginavam que eu ia ficar intimidado pelo fato de estar com pessoas bem mais velhas do que eu. Pô, imagina uma criança de 12 anos. velho. E aí começaram a me instigar, e daí eu falava uma coisa, eu retrucava, falava outra, e o programa rendeu e foi uma loucura. Aí, inusitado, uma criança. Não, aí você imagina, pra você ter ideia, na época não existia televisão aqui, a rádio era o veículo de comunicação principal que a gente tinha. Cara, quando eu descia as escadas da rádio, olha, tinha por baixo, umas 100 pessoas lá embaixo. Todo mundo querendo saber quem era o menino que estava fazendo o programa esportivo com... Cara, eu bati 1 milhão de fotos, sabe? E aí foi uma coisa impressionante. E aí, naquele dia mesmo, me foi feito o convite. A gente tem interesse que ele venha trabalhar conosco. Aí, pra vocês terem uma ideia, meu pai e minha mãe tiveram que assinar um termo de compromisso na rádio. Como você era criança, seus pais claro, ficam como responsável, né? E a única exigência que me foi feita pelo meu pai é que as notas na escola não poderiam baixar. Se as notas baixassem na escola, eu sairia da rádio. E aí eu assumi o compromisso com ele, né? E comecei a trabalhar com esse pessoal. E aí fui trabalhar até 91, eu fiquei na rádio. Você começou quando na rádio? Eu comecei em 84. 84, tem 91 na rádio, isso é história, viu? E daí 7 anos se passaram, aí a TV foi fundada em 91. A TV Oeste? A TV Oeste. Aí eu recebi o convite para trabalhar na televisão. Mas eu acho que, dentre algumas poucas virtudes que eu tenho, a gratidão, eu acho que é uma das minhas marcas, assim, sou muito grato às pessoas que me fazem bem. E assim, no primeiro momento eu não queria em hipótese nenhuma sair da rádio, sabe? Mas a televisão insistiu tanto. E até depois, com o passar do tempo, eu comecei a olhar, a televisão, ela abriu um leque muito maior para mim, tá? E aí o que aconteceu? Para não deixar a rádio, né, justamente por esse aspecto da gratidão, eu conciliei os dois. Eu fiquei até 94, eu fiquei na rádio. E como que foi essa experiência para você? Não ficou muito corrido, não? Ficou, porque eu estudava. Imagino, né? Eu estudava. Você ainda estava novo ainda, né? Você foi com quantos anos para televisão? Pra televisão eu entrei com 17. Estava novo ainda, 17, estudando, eu não tinha e rádio, tudo, ainda, tava muito corrido. Véio. Foi programa de esportivo também? Não, eu trabalhava no BATV. No BATV? Um jornal, como jornalista, apresentador? Não, comecei a trabalhar como repórter. Ah, como repórter. Na verdade era um estagiário, mas eu tinha muita vontade de apresentar o jornal. Mas e você era estagiário, tipo assim, da rua, fazendo reportagens eu fazia reportagens na rua. E como que foi pra você essa experiência, tipo, sair da rádio? Porque a rádio é mais parada lá, né? E você ir pra rua... Não tem que interagir assim... Tá interagindo com o público. Foi fantástico, assim, porque eu já tinha um certo discernimento da coisa, eu sempre fui um cara que não me intimidava com nada. 12 anos também começando. E a rádio foi uma grande escola para mim. Foi uma grande escola, porque aquilo ali me ajudou, até hoje ajuda muito nessa questão do improviso. Você pode ver, normalmente os grandes profissionais da televisão tiveram alguma experiência com rádio ou com algum outro meio de comunicação, né? E aí eu consegui conciliar por um determinado período, só que depois não deu mais. Não deu mais. A televisão se expandiu, ela passou a ter 2 jornais locais, né, apresentados diariamente, então não deu mais. Aí eu fiquei só na rádio, aliás, fiquei só na televisão. Aí depois, por uma dessas circunstâncias da vida, apareceu a oportunidade de retornar para o rádio. E hoje eu estou no rádio
e na televisão de novo. De novo, né? Daí Só eu que tô hoje de manhã, com muito mais experiência, entendeu? na televisão eu tenho 31 anos, né? Já é um bom tempo, né? Então eu trabalho de manhã na televisão, que a gente faz o Bahia meio-dia, né? Que é o nosso jornal diário, e de tarde na rádio eu produzo entrevistas para o departamento de jornalismo e tem um programa esportivo. Que é o que eu mais gosto de fazer. Que É o que você começou, ele abriu as portas. É a minha cachaça, digamos assim. Porque eu adoro futebol, é algo que, nossa, me encanta. Talvez seja uma das grandes paixões da vida. Aliás, futebol não, o Grêmio. O Grêmio. O Grêmio é minha grande paixão. O futebol é um complemento. O futebol do mesmo jeito. Eu gosto do Grêmio. O futebol é um complemento. E esse ano de Copa, como é que tá aí a expectativa? Grande, né? Grande, porque a gente vai viver novamente um belo de um evento, maior esportivo, maior evento esportivo. Muito boa essa experiência de ano de Copa, né? O jogo de Copa é surreal, velho. Falar sobre coisas que você gosta. Ah, bom demais. Trabalhar com a melhor coisa. né? Só há uma coisa que eu queria perguntar, até agora que a gente começou a falar de futebol, sabe? Que tipo assim... Você torce pra quem, Gal? Eu não torço pra ninguém. Torço pro time? Brasil. Não. Torço só pro Brasil. Tipo assim, eu não... Você não tem time, mano? Também não, Brasil. Eu não sou muito envolvido assim com time assim, de futebol, mas o jogo de seleção é surreal, velho. É, né? Não tem comparação. Você para pra assistir e dá gosto, assim, é uma coisa surreal. O futebol é uma grande paixão, acho que de todo mundo, né? De todo mundo. É surreal. É algo que me encanta. Pra você ter ideia, ó, o meu fim de semana só é bom quando o meu time joga e ganha. Se meu time perde, meu fim de semana fica sem graça. Peixuruco. Tem gente que não, mas eu guardo isso. Eu queria saber de você, tipo assim, a decoração de Copa dos anos passados. Isso era algo, muito lindo. É algo que a gente não vê era mais. Era tudo decorado. Tudo decorado, ruas, as ruas pintadas, os asfaltos verde e amarelo. Eu ando na rua. Com bandeirinhas, né? Eu ando na rua todo dia, eu vejo um lugar sozinho, a Saleiro. Aqui embaixo, a Saleiro é o único lugar que eu vejo que tá decorado com negócio de Copa, entendeu? O Galo, e aí na rede social a galera comenta bastante essa falta, velho. A gente perdeu um pouco de identidade. Da essência, né, velho? Com o futebol brasileiro, entendeu? A gente perdeu, não sei se é porque a gente tá envolvido com tantas coisas, ou a gente vai acabar entrando no ritmo, né, quando a Copa de fato começar. Mas eu acho que já foi mais. Já foi mais. No meu tempo pintavam calçadas. Pintavam calçadas, colocavam-se bandeirinhas. E a gente sofria muito, né? A gente sofria muito quando a seleção não ganhava e tal, né? Eu sofro todo dia com o meu time. O time tá na Série B, mas se Deus quiser vai ser só por esse ano, só pra gente viver uma empolgação, uma emoção diferente. Ganha um título da Série B, depois ganha um título da Série A, vai subindo. Se Deus quiser. Aproveitando assim, que a gente tá falando sobre essa questão, eu vou voltar, na verdade, né? Quando você começou na televisão, você teve alguma dificuldade? Porque é totalmente diferente, né? Apesar do rádio te ajudar a improvisar, aquela questão de ser ao vivo ali. Olha, eu acho que a maior dificuldade que eu tive no começo na televisão foi adequar tempo. Porque na rádio você faz pautas e faz entrevistas. Se a entrevista estiver rendendo, tempo é uma coisa complementar, né? Agora, na rádio já na TV não. Gostou? Foi na... Não sei se foi Rádio Vale. Não, 9FM. 9FM. É uma FM que tem aqui também. São várias hoje em dia, né? E então, a televisão não. A televisão você tem que contar uma história. Qual é o segredo da televisão? Você contar uma história de uma forma completa, que seduza o telespectador que está assistindo no menor tempo possível. Então, o desafio é grande. E eu tenho dificuldade para isso. Para resumir as minhas coisas. Eu gosto muito de conversar. Eu converso muito, eu troco muita ideia. Para escrever, para enxugar meu texto, tem horas que eu faço um texto assim. Para cortar um texto, é uma dor no coração, sabe? E a televisão trabalha com tempo. Né? Um minuto e meio em televisão é uma eternidade. E quando você começou a ir para as ruas, né? Para fazer reportagens. Teve alguma situação assim que você ficou embaratado? Não, assim, ó, uma coisa que eu nunca esqueço, que foi uma coisa muito interessante, quando eu comecei a apresentar o jornal, o telejornal diário, tem determinados quadros do jornal que a gente grava antes, né? Porque não dá tempo de você fazer ao vivo. Aí aquele quadro do tempo e da temperatura, que tem uma cartela, né? Quando você coloca os letterings e tal, e os nomes das cidades, as temperaturas, aquilo ali é gravado. Normalmente o jornal vai ao ar meio-dia, aí a gente grava 9h30, 10 horas, para dar tempo de montar. E eu me lembro que quando eu fui gravar o tempo e a temperatura daquele determinado dia, tinha sol na cidade.
Entendeu? Tá bom. E aí a gente gravou, montou tudo. E daí, na hora do jornal, um pouquinho antes do jornal começar, caiu um pé d'água. Eu nem imagino. Mas era uma chuva. Mas uma chuva como poucas vezes a gente viu. E saiu a informação que tinha sol em Barreira. Aí você fala, tipo, você tá gravando 9 horas, mas você fala como se fosse meio-dia, né? O jornal é ao vivo, mas determinados quadros são gravados. Aí você fala, agora são meio-dia, tá aqui um sol ensolarado. Aí sabe o que aconteceu? Teve uma senhora que ligou pra produção do jornalismo e disse assim, vem cá, pergunta pra esse rapaz se do lugar onde ele veio chove diferente. Aí a menina da produção diz, chove diferente? Como assim? Ele tá dizendo que tá um sol enorme, quente, aberto, e essa chuva, da terra onde ele veio, a chuva e sol são coisas completamente diferentes. Entendeu? Porque tem isso. A televisão é um mundo mágico, né? Tem coisas que você faz, vocês que trabalham com comunicação sabem disso. Né? A gente trabalhar com edição, você montar as coisas, você transforma uma matéria de uma forma totalmente diferente do que você faz na rua. Muitas vezes você idealiza que a matéria vai sair de uma forma, só que quando você chega na ilha de edição para montar ela, a coisa muda completamente. Então, foi algo assim que eu nunca mais esqueci. Depois eu liguei até para essas senhoras, não, me desculpe, mas daí até você explicar como é que funciona, coisa e tal. Essas edições que são feitas, você participa também? Eu participo, porque hoje eu ainda faço, Bárbara, algumas coisas na rua, mas normalmente como a gente tem uma equipe muito reduzida na televisão, né, a gente se desdobra. Antigamente eu era só o apresentador, então eu chegava no jornal, eu pegava o jornal uma hora antes, procurava decorar, eu trabalhei com decorar as laudas. A gente não existia o TP, que na verdade o que é o TP, para quem não sabe, são as letrinhas que a gente lê, Então eu trabalhava decorado. Então eu entrava na televisão 11 horas e a minha função era apresentar o jornal e só isso. Hoje não. Hoje você se envolve de uma forma total no jornal, você atende telefones, você orienta repórter, você sai na rua para fazer a reportagem, você apresenta o jornal, você faz a reunião pós-jornal para debater como é que foi o jornal e o que vai ser preparado para o outro dia, né? Quando não tem o factual, né? Factual que eu chamo é o acidente, por exemplo, que aconteceu naquele dia que você vai fazer. Mas, por exemplo, tem um jornal para fechar, né? Você não tem a matéria factual, como é que a gente tem que manter um jornal no ar? Todo dia, são 40 minutos que você tem que cumprir. Então, chova, faça sol, tem que ter matéria. Então, o que a gente vai fazer? Então, você tem que se envolver do jornal de uma forma muito mais intensa do que era antigamente, né? Você comentou sobre o acidente, aí eu queria fazer uma pergunta que veio assim na minha mente. Você já teve, assim, alguma reportagem que você fez, você se emocionou, tipo, alguma cena de crime, alguma coisa assim, algum acidente mesmo? Esse negócio de acidente é algo que mexe muito com a gente, né? Assim, quando você vai falar, recentemente a gente teve, assim... um episódio, eu acho que vocês tiveram conhecimento, né, de uma família que perdeu a vida, todos os integrantes da família, né? O pessoal estava voltando do Novo Paraná, foi nesse fim de semana que passou, né? Eles foram participar de uma festa de aniversário, né? E daí o pai, a mãe, 2 filhas e mais uma sobrinha. Infelizmente, todos morreram no acidente. Então, por exemplo, você tem aí que entra o aspecto do profissional e do pessoal, sabe? Você conseguir desvincular daquilo ali para fazer uma matéria de uma forma bem correta, bem completa. Formal, né? Não que você não se emocione, claro que você se emociona, mas você tem que manter a razão. Por exemplo, na época da pandemia, a gente viveu histórias assim... assombrosas, né? Pessoas morrendo. E para o pessoal da televisão foi bem assim puxado, né? Porque foi era o tempo todo informação, notícia, né? E assim, por exemplo, eu não sei como é que eu não peguei Covid. Sabe? Você não chegou a pegar? Eu não peguei Covid, 2 vezes. E eu fiquei o tempo inteiro trabalhando. O tempo inteiro. A gente não parou. O jornal continuou. Mesmo naquela época que ficou firme no parou auge tudo, da né? pandemia, sabe? Eu me lembro de comércios fechados e tal, e a gente trabalhando, claro, que com todas as medidas necessárias, né? Precaução e tal, evitando determinados contatos, mas tinha coisa que não tinha como. Meu cinegrafista pegou. O cinegrafista trabalhava comigo, pegou. E eu não peguei, não sei Graças como. A Deus, ou né? se eu peguei também, não. Chegou a tomar as vacinas? Tomei. Tomei as 4 doses. Tomei as doses de reforço, inclusive foi uma exigência da própria emissora, para que a gente pudesse
trabalhar de uma forma correta, seguro e dar segurança para As pessoas. em para volta, as pessoas, né? assim. E a pandemia foi algo que mexeu muito comigo, acho que com todo mundo, né? Porque a gente via, assim, quadros assustadores quando a gente imaginava que as coisas parece que iam dar uma arrefecida, melhorar, e daí ficava mais complicado ainda. Então, é difícil muitas vezes para você discernir uma coisa da outra, principalmente quando você tem um jornal ao vivo. Quando você tem um jornal ao vivo, você não tem como controlar a emoção, né? Se a lágrima correr no rosto, ao vivo, né? Não tem o que você fazer. chora. Aí tem que realmente tem que manter o profissionalismo. É a mesma coisa, por exemplo, eu tenho um jornal diário de segunda a sexta que é ao vivo, que eu sei que se eu engasgar, eu vou ter que pedir desculpa, me desculpa, eu engasguei. Já teve alguma vez assim que aconteceu uma situação assim? Já. Tem muita gente que me pergunta assim, cara... Você já teve vontade de rir? Já tive vontade de rir, sabe? E assim... Dá uma crise de rir, eu mesmo. E as pessoas ficam impressionadas e me perguntam muito assim, cara, com 31 anos de emissora, você ainda se emociona? Você fica nervoso, claro. Porque eu acho que o dia que você não ficar nervoso, o dia que eu entrar no estúdio e eu tiver plena certeza que tudo vai dar certo no jornal, não vai ter nada assim, sabe, diferente daquilo que programou, eu acho que eu posso parar. Sabe? Porque você não vai mais se emocionar, você não vai mais mesmo, né? sentir aquele frio na barriga. Então, sinceramente, aí você vai fazer uma coisa mecânica. Aí você vai fazer uma coisa mecânica. Por exemplo, tem vezes que a gente idealiza determinadas coisas, os repórteres não entram na hora do vivo. Pô, como é que eu vou fazer? Pede desculpa, gente. Pede desculpa. O vivo acontece, o vivo tá aí. O que a gente tem que conseguir colocar na cabeça das pessoas, assim, televisão é encantador? É. Mas a televisão é um mundo real. As coisas podem acontecer e devem acontecer, né? Antigamente a gente via o apresentador, muitas vezes ficava todo sem graça. E agora como é que eu vou fazer? Não tem isso, gente. Não tem isso. Por exemplo, já aconteceu o TP tá andando e travar o TP no meio. Olha, gente, o TP parou, vocês me desculpa aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui no papel. E você ficar sem saber o que fazer. Aí é onde tem que se improvisar, né? Tem que saber improvisar. Aí que entra o aspecto do improviso. E o rádio traz muito isso. O rádio te ajuda demais nesse poder do improviso. Porque a televisão, muitas vezes, as coisas são programadas. No rádio, não. No rádio, você chegou com uma maletinha, ligou na tomada e você sai falando. Então, você vai ter que conquistar o ouvinte do rádio pelo que você está dizendo. E a televisão, a gente tem um outro recurso que é fantástico, que é a imagem. Né? Muitas vezes, se o repórter não conseguir escrever um texto tão atraente assim, sobre um determinado assunto, se ele tiver o recurso da imagem, a imagem fala por 1000 palavras. Até a parte do texto você também que faz? Eu escrevo, normalmente eu escrevo, e daí, só que eu até hoje eu faço questão de debater com um editor, sabe? Eu sento e diz assim, dá uma olhadinha aqui no texto, porque para mim pode estar bom. Dá uma revisada, né? Mas para a pessoa, sabe? Eu aprendi uma coisa muito interessante com um profissional assim, que era um dinossauro da televisão, e ele me ensinou uma coisa que eu nunca mais esqueci. E eu sempre tive essa dúvida, cara, quando é que eu vou ter a certeza que aquela determinada matéria que eu fiz tá boa? Aí sabe o que você faz? Você pega uma dica, sempre funciona. Você chega pra tia do cafezinho, não menosprezando ela, pelo contrário, mas você chega pra tia do cafezinho e diz assim, tia, ouve isso aqui pra mim, ó. Aí ela vai sentar com você e você vai narrar o texto pra ela. A senhora entendeu? Se ela entendeu, você pode ter certeza que todo mundo vai entender. Porque você faz televisão hoje para classe C, D e E. Você tem que procurar ser o mais claro e o mais direto com possível, todos esses públicos, né? São várias idades, vários Então, se a tia diferentes. do cafezinho entendeu tudo da forma que você quis transmitir, você pode gravar o texto, colar as imagens, porque a coisa está bem feita. Outra dica que esse profissional me ensinou, esse mesmo senhor, que infelizmente hoje não trabalha mais conosco porque se aposentou, é o seguinte, tem repórter que senta na frente do computador e parece que baixa um espírito no cara na hora que ele vai escrever. Como assim? Sabe? Ele usa determinados termos, né? Que não faz parte do dia a dia. Por exemplo, você já viu, eu vou te dar um exemplo aqui. A gente tem que trazer a forma mais natural possível. Eu vou te dar um exemplo aqui, quer ver, Galo? Quando você diz assim, com perdão da palavra, não é o teu caso, mas vou me referir a você porque só para mim a gente poder contextualizar a história. Diz assim, aconteceu um acidente ali e o Galo veio a óbito. Moça Maria. Você já viu uma pessoa ir a óbito? Não existe. Morreu. Bateu as botas. É a mesma coisa, você já viu quando diz assim, teve uma colisão frontal de 2 carros. Bateu de frente.
Não é mais fácil você É o botar tradutor do baiano. bateu de frente, entendeu? Só que aí entra aquele aspecto que eu tô falando para vocês. Por exemplo, o cara senta na frente do computador e baixa um espírito nele e ele começa a escrever daquela forma. Difícil. E aí o que acontece? A pessoa que está nos vendo na televisão, por exemplo, ela vê colisão frontal. Aí ela vai ficar pensando assim, colisão frontal, colisão frontal, colisão. Aí ela não vai saber o que é colisão frontal, a matéria vai passar e ela não vai... Ela vai estar lá pensando ainda naquela primeira frase que teve, né? E daí ela perdeu a matéria. Então o que você tem que procurar ser? Direto, uma linguagem fácil, né? Hoje em dia a gente vê. Antigamente para trabalhar em televisão tinha que ser bonito. Não era assim? Tinha que ser bonito, né? Não podia ter cabelo branco, né? A barba tinha que estar muito bem feita. Hoje em dia não tem nada mais disso. Hoje em dia você tem que ser competente. Verdade. Competente, simpático. Isso pega muito, né? Ter carisma e as pessoas acreditarem naquilo que você está dizendo. Se as pessoas que te assistem acreditarem no que você disse, disserem assim, pô, eu vi a matéria, não, mas não é assim. É porque o Augusto falou que é assim. Ele falou, tá falado. Aí o momento que você pode ter certeza, poxa, as pessoas confiam naquilo que eu estou fazendo. E na época da pandemia, né, quando estava no auge, tinha muito aquela questão, né, a mídia vinha trazer dados, aí o pessoal, aí vinha outro pessoal e falava, não, eles estão omitindo. Tal. Uma coisa muito contestatória, assim, né? Teve muito que as coisas não batiam, né? E aí entra o aspecto do profissional que tem aquela confiança de quem assiste. Por exemplo, tem determinadas pessoas que dizem assim, eu só acredito quando determinado repórter fala. Senão, para mim, não é a verdade. Né? Não é o fato como de fato aconteceu. Como de fato aconteceu, né? Isso aí, o que a gente pode resumir isso tudo? Algo chamado de credibilidade. A partir do momento que a pessoa ouve ou assiste e vê e confia, é porque você está fazendo um trabalho bem feito. Agora, você tem que procurar manter aquele padrão, não deixar cair, porque se depois você deixou cair, aí é uma coisa muito complicada. Você quer ver, ó? Determinadas coisas que acontecem, voltando ao assunto acidente. Muitas vezes, por exemplo, aquele afã, aquele desejo de você botar a notícia primeiro do que o outro. É melhor uma notícia bem apurada e uma notícia correta do que você ter que corrigir a notícia. Por exemplo, se morreram 2 pessoas e você divulgou 2 e depois morreu outra e subiu para 3, menos mal. Mas o problema é quando você divulga que morreu 3 e na verdade 2. Só morreram... E aí o outro ressuscitou, como assim? Cadê o outro? É que eu fico vendo que tem muito isso, tipo assim, quando acontece uma notícia assim, rápida, assim, de última hora, tipo um acidente, um crime, aí tem várias notícias que saem, sabe? Tem vários jornalistas que saem, aí eu queria saber como é que fica. Galo, assim, sabe como é que você faz? É simples, é a coisa mais simples do mundo. Você chegou no local, né? Diz, olha, a gente está apurando as informações. Aí você tem uma entrada ao vivo. Vão te chamar ao vivo. Ó, você vai entrar ao vivo e eu quero os detalhes do assunto. Você não tem tudo, aí você tem que ser sincero com o telespectador. Olha, a gente está apurando, a gente chegou aqui há 10 minutos, estou levantando as informações, mas de acordo com o que eu pude levantar até agora, está acontecendo isso. Quer ver um caso recente que aconteceu comigo? Eu estava na televisão 7h10 da manhã, uma manhã tranquila de segunda-feira. A gente estava idealizando que ia entrar no jornal, aí aconteceu aquela tragédia da escola Eurides Santana, né? Que inclusive uma das alunas foi assassinada dentro da escola, né? Uma coisa assombrosa, né? Que a gente acho que jamais imaginou que faria parte da realidade da gente de uma forma tão próxima. Verdade, porque a gente vê isso sempre, né? Tá acontecendo bastante para os Estados Unidos, né? Quando é que a gente imaginou que isso ia acontecer aqui? A gente nunca imagina. É tipo, é igual o Covid na família. A gente nunca imagina que vai vir na família da gente, né? Aí é uma coisa que você vê, só que você não imagina chegando na sua família. E aí, sabe qual foi a informação que eu recebi? Tocou o telefone na redação, me disseram, olha, teve uma briga numa escola e parece que uma aluna se machucou nessa briga. Ai, meu Deus. O que eu fiz? A gente entrou no carro, eu liguei o rádio, já para mais ou menos me inteirar mais ou menos como é que eu sabia a história, sobre o assunto. Quando a gente chegou no local, já tinha um monte de gente, né? Aquele alvoroço todo. E aí eu comecei a apurar, né? O que foi que houve e tal. Aí meu celular toca, assim, cara, TV Bahia tá chamando 5 minutos, eles querem um vivo sobre o assunto.
Como que você vai lançar? você Aí você vai falar o quê? Depois eu Aí vou falar, você teve vai fazer, É muita informação, uma sabe briga o que tá aqui acontecendo. e um adolescente se machucou. Eu gente. cheguei na escola agora, né? Pouco mais de 5 minutos que a gente tem aqui. Né? Tem uma multidão aqui na frente da escola. A informação inicial que eu tenho é que ocorreu uma briga dentro da escola, mas a gente vai começar a apurar essas informações de uma forma mais exata e daqui a pouco a gente volta para passar as informações. Que é uma informação Aí o cara totalmente tá tudo distorcida bem, que voltamos aconteceu. pro estúdio, e eu fiquei mais com 15 minutos ali para apurar. Daí eu já comecei a conversar com as pessoas, diretores de escola, professores que a gente chega lá, e daí você vai apurando. Aí você vai vendo que muitas vezes a história não é bem aquela. Isso acontece muito. Você sai da rua imaginando, você sai da redação para a rua imaginando que é uma coisa, quando e chega daí outra. quando você chega é outra completamente diferente. Mas daí você não pode perder a credibilidade. Você tem que ser verdadeiro e não divulgar aquilo que você não tem certeza. Você Ele pode tem que muito soltar bem. o mais rápido possível, só que ser o mais transparente possível com a verdade, né? Claro, porque você tem que. E outra, muitas vezes a fonte, que é a pessoa que te passa a informação, ela não quer falar com você, ela não quer gravar entrevista. Né? Por exemplo, quando tem essas questões de assaltos, né? Tem um A testemunho vítima. forte. Você já chegou a entrevistar alguma pessoa que foi, pego em flagrante? Já chegou a alguma situação dessa? Por exemplo, a polícia pegou e deteu o suspeito. Você chegou Que tem aquelas reportagens engraçadas. Já, Tem aquelas reportagens engraçadas, sabe? Que os apresentadores entrevistam os bandidos, sabe? Já teve alguma situação assim? hoje em dia é difícil, porque hoje em dia tem aquela lei, né, que dá o direito de direito não- da pessoa de o direito não de ser imagem, filmada. né? Uhum. Eu normalmente eu tento assim, quando tem uma pessoa acusada, eu digo, olha, eu tô fazendo a matéria, né? As pessoas normalmente ficam chateadas, pô, esse cara veio fazer matéria, veio me mostrar. E tudo. Os Cara, deles botam a coisa assim na se cara. você não falar comigo, Uhum. vai vir outra pessoa aqui E vai dar do fazer. mesmo jeito, né? Então, o espaço que é para um lado, até que se prova o contrário, tem que ser para o outro. Se você não quiser aparecer, a gente pode fazer na sombra, a gente pode fazer com recurso de costa, a gente modifica a voz, faz aquela voz eu já vi que de tem aquela né, voz como a gente chama na modificada. televisão, Uhum. ou uma voz de uma criancinha que não queira identificar. A gente faz muito isso também com testemunhas, né? Pessoas que não querem ser identificadas, até para preservar a integridade delas, entendeu? Você tem que ser, eu acho assim, verdadeiro, sempre. Essa é a grande dica para quem tá. Tem gente que me procura assim. De vez em quando a gente vai fazer alguma palestra em escola, as crianças têm muita curiosidade para saber. Eu queria ser repórter, o que eu preciso? Você precisa ser verdadeiro, você precisa ter facilidade para escrever, né? Ler muito, né? Eu acho que falar você até Aprende. Eu aprendi muito com o tempo. Eu era muito tímido assim para falar em público, né? Hoje eu tenho, graças a Deus, tenho muita facilidade para isso. Prefiro falar para uma multidão do que falar para uma pessoa, eu acho mais difícil, sabe? E assim, mais uma coisa que a rádio te dá esse poder do improviso, te ajuda muito. Eu trabalho com cerimoniais também, então necessariamente você tem muito contato com o público. Você foi professor também, né? Eu já dei algumas aulas Sobre jornalismo? de comunicação Interessante. social. Como é que foi a experiência? Né? Foi boa? Foi bom, Foi? foi bom. Apesar de eu, assim, muitas vezes o aluno não ser tão comprometido como... Eu sempre fui um bom aluno, modéstia à parte. Não digo aluno de tirar Seu notas pai cobrou altas, de você. mas pela questão de não sair da rádio. Tinha que se esforçar. Entendeu? Mas assim, eu acho que o aluno era mais comprometido. A gente tinha mais respeito para com o professor, né? Com os colegas e tal. Hoje essa geração do celular é muito difícil. Né? Esse é da época da palmatória? Não cheguei a Meu avô, ele me alcançar isso, contava não. essas histórias, sabe? Mas Ele falou que quando os alunos davam trabalho na escola, disse que a professora vinha com a palmatória, dava uma lapada o tal na do mão. bolo, que eles chamam, né? Sabe que eu presenciei lá no Sul, por exemplo, a gente ficava de castigo, a professora botava a gente de costa pra parede. Isso aí eu fiquei, que hoje De cara pra parede. é uma aberração. Virava de costa pra parede. Mas se fazer uma coisa dessa hoje em dia, mas sai no jornal, sai em tudo já quanto é imaginou? lugar. Você, quando era criança, você aprontava muito? Ou não? Ou era tranquila? Não, eu acho, sabe, Bárbara, eu costumo dizer que eu não tive muita infância. Você teve que amadurecer cedo, né? Com 12 anos eu já tinha aquele contato com pessoas bem mais velhas, então eu acabei amadurecendo meio que na marra. E o meu castigo, assim, quando eu aprontava alguma coisa, minha mãe dizia assim, não, hoje você não vai ver o jogo do Grêmio. Era o castigo, Ai, meu assim. Deus! Ai, Eu não fui uma criança de Olha a tortura apanhar. pra um fanático. Eu não fui uma criança
de apanhar. Minha mãe jogava era o chinelo. Minha mãe jogou chinelo em mim e o pior não era jogar o chinelo, assim, tem que pegar e botar no pé de novo. Tinha que trazer o chinelo, entendeu? Mas assim, nada assim de uma coisa que, um menino muito traquino, essas coisas que a gente faz de muitas vezes sacanear o irmão. É coisa de criança mesmo, né? Coisas assim, sabe? Mas eu, na medida possível, eu fui um filho muito bom. E da sua família, assim, das suas irmãs, alguém foi pra esse lado também da televisão? Ninguém, você acredita? Só você mesmo. Ninguém. Eu tenho uma irmã que é professora e tenho uma outra irmã que trabalha com uma loja que empresta dinheiro, uma factory, né? O meu filho mais velho... Você tem quantos filhos? Eu tenho 2 filhos. Ele tem interesse nesse ramo? O Diego me chamou a atenção, porque ele é agrônomo, mas ele começou a carreira dele de agrônomo como professor de inglês. Uma coisa que até que me chamou a atenção, ele aprendeu inglês sozinho e recebeu um convite para dar aula e topou. E foi dar Olha que aula. interessante, E né? tem muita facilidade para falar. Para poder ensinar, né? A minha filha não. Fernanda já é bem mais na contida, dela. assim, sabe? Eu acho que de comunicação, eu tenho 2 irmãos, 2 primos que trabalham. Um trabalha no Sul, né? Trabalha no Sul na RBS. E tem um que trabalha na Globo. Faz o Hora 1 de madrugada. Trabalha na Globo? Com o Convalic. Muito interessante. Com o Convalic. Até engraçado, talvez tenha sido por influência minha, né? Porque eu sou bem mais velho que ele, né? Eu já tenho 49. E aí ele é um menino de 30 e poucos anos. Nossa. E tá na Globo. Outro dia eu fui fazer um flash, inclusive de manhã cedo, sobre essa fatalidade que aconteceu na escola. E conversei com ele. Disse assim, primo, é você que vai fazer o vivo e tal. Eu digo, sou eu. Eu tô trabalhando aqui com o Convalic e tal. Eu digo, eu vejo vocês todo dia de manhã cedo, porque eu acordo muito cedo para preparar o jornal da rádio. Entendeu? Então eu acordo de madrugada. Durmo com as galinhas. Normalmente, se não tem futebol, e acordo antes do Galo cantar. Eu queria saber um pouco sobre as redes sociais, sabe? Porque essa época do que aconteceu essa tragédia... Você não vai me perguntar se eu tenho Instagram. Né? Ele não tem, já sei, eu procurei. Cara, é inacreditável. Tem gente que olha assim e diz assim, me dá teu Instagram. Claro, você não vai ter Instagram. Aí as pessoas dizem, o quê? Sabe, eu criei o Instagram esse ano. Eu criei Como meu Instagram esse ano. É porque... foi a Bárbara. Começou esse ano com o Instagram Verdade, também. eu não tinha nem fake, Era nada, ainda mais, nada, que é mais nova assim, que a galera... Eu fui fazer recentemente um evento em Botirama, apresentar um festival de música, que é um evento, até queria convidar vocês, no dia que vocês tiverem a oportunidade, é um evento lindo, um festival de música. Botirama é uma das poucas cidades do país que ainda mantém um festival de música ativo na praça, coisa mais linda, a valorização da música. Qual o estilo musical que toca lá? É aquela música de beira de rio, sabe? Falam muito do Rio São Francisco, né? Uma música bem regionalista mesmo, sabe? E daí terminou o evento e uma pessoa, eu acho que gostou da apresentação, daí pediu assim, eu posso bater uma foto com vocês? Claro, com o maior prazer. Como é que é o Instagram para me marcar? Me dá seu Instagram. Daí, eu não tenho isso. Como? Não, eu não você não quer passar. Você não tem, você não quer. Não tem Instagram. E as pessoas parecem que se assustam. E assim, eu nunca me despertou o interesse pelo Instagram, porque assim, determinadas coisas a gente é até aconselhado. Não é proibido, mas a gente é aconselhado a não se manifestar. Por questão de posicionamento, né? Porque como você é uma pessoa que já se posiciona muito, a galera vai exigir muito. E eu evito muito posicionamento. Porque na verdade, polêmica, como sabe? Você é âncora, né? É assim o termo que fala, né? Isso. E você tá ali para um público que tem várias ideologias, vários pensamentos. A partir do momento que você se posiciona, isso é um pouco ruim, né? Porque tem gente que não consegue... Se agrada um lado, desagrada o outro. Dito, né? Que a gente tinha conversado. E foi uma coisa que eu sempre procurei tentar, na medida do possível, manter um bom relacionamento com os dois lados, os três lados. Falou em futebol. Aí é meio difícil para negociar. Aí é meio difícil. É meio difícil para... Você vê, e meu pai é colorado. Você sabe o que é colorado? Colorado é torcedor do Internacional. Do Internacional. E aí o Internacional é o maior rival do Grêmio. E aí, como é que você vai torcer pro Grêmio? Me fala como é que surgiu. Meu pai costuma dizer que eu sou a ovelha negra da família e eu digo que eu sou a evolução da família. A evolução da família. Como é que você vê essa paixão pelo Grêmio assim, o pai internacional? Eu tenho um tio que sempre foi apaixonado pelo Grêmio e assim, fisionomicamente... Eu me pareço mais com ele do que do meu pai. Né? Assim, porque ele tem os olhos claros também, meu pai não tem.
Ele é. O cabelo dele é claro também. O meu, apesar de ter ficado meio branco, assim. Mas não é, é porque eu fiz luzes e a pessoa errou na tonalidade. Sabe? E daí o que foi que aconteceu? Esse tio sempre se afeiçoou muito comigo. E daí ele disse assim. E eu sempre tive. Você acompanha futebol pelo menos um pouquinho, Débora? A Bárbara, só um pouquinho. Pouquinho. Você sabe, você já ouviu falar num cara chamado Renato Portaluppi? Não. Renato Gaúcho, você não sabe quem é o Renato Gaúcho? Não acompanha nada. O Renato, para vocês terem uma Faz de ideia. conta que eu sei. O Renato, para vocês aquele terem uma meme ideia, é que o tem. atual treinador do Grêmio. Hã. Tá? E assim, no meu tempo de criança, o Renato era o grande ídolo que o meu time tinha, né? E aí esse meu tio disse assim para mim, cara, se você se transformar num gremista, eu te levo para conhecer o Renato. Te levo para conhecer o Renato. Aí que veio a paixão. E aí eu assumi o compromisso com ele. E daí eu tive a oportunidade de conhecer o Renato, porque o Renato, assim, lá no Sul ele é um cara idolatrado, principalmente pela torcida do Grêmio, sabe? Ele é um cara idolatrado. E aí eu cumpri o compromisso de ser gremista, entendeu? E a minha relação, só que a minha relação com o meu pai é uma relação harmônica, assim, porque o meu pai costuma dizer que ele torce para 2 times. Ele torce para o Inter e torce para qualquer um que jogar contra o Grêmio. Porque lá no Sul é assim também, ó. É uma coisa que eu acho muito interessante. Aqui a gente tem Bahia e Vitória, né? Na Bahia. Lá no Sul, e você vê Flamengo, Bahia, você vê Vitória São e Paulo, Flamengo. você vê Palmeiras aqui, né? Lá no Sul, ou você é Grêmio, ou você é Inter, ou você não gosta de futebol. Meu Deus. Lá é assim. Você conhece uma pessoa, automaticamente você, por exemplo, se eu te conhecesse hoje, eu ia te perguntar assim, como é seu nome? Era a primeira coisa, né? Daí você ia me dizer Bárbara. Eu ia dizer, você é gaúcha? Daí você, não, eu nasci aqui. E você é gremista ou colorado? Porque é algo que identifica Já as pessoas. que a galera perguntou, Sabe? né? Identifica. E eu até hoje, assim, já até para estreitar esse laço, eu pergunto assim, você é gremista ou colorado? Eu sou colorado. Nossa, que pena, hein? Vou torcer para você evoluir, né? Você vai crescer e tal. Vai evoluir. E o futebol, acho que acaba aproximando as pessoas, né? Acaba aproximando as pessoas. Eu gosto muito. E você vai muito lá no Sul? Ou você... Faz muito tempo que eu não vou. É. Assim, porque eu praticamente da televisão, eu não consigo tirar os 30 dias de férias. Nossa, sabe? e pior que são 3 empregos. Porque tem os cerimoniais, né, e os eventos, tem a rádio e tem a televisão. Então, e é difícil para consorciar isso tudo. Conciliar isso tudo aí, por exemplo, um pouco puxado, né? Como é que você consegue? Eu tiro no máximo 15 dias da televisão. Se eu for de avião, menos mal. Mas se eu for de carro pro Sul, são 3 dias para ir, 3 dias para voltar. Pronto, já comeu Já foi 6 dias. Sobrou uma semana. E lá é assim. 2 dias descansando. Se você vai visitar um tio ou uma tia e não vai na casa do outro, meu mas Deus. virou briga, velho. você criou um Você problema tem que ir de na família. casa de todo mundo, aí daqui você Você criou um descansar. problema de família. Então, muitas vezes não tem tempo, né? Então, verdade. E eu gosto muito daqui, sabe? Eu gosto demais daqui. Eu gosto do Nordeste demais. É lindo, eu acho que a verdade. gente tem lugares maravilhosos para Cachoeiras. ver. A gente já sabe, pelos seus comentários, a gente já sabe que o futebol, o radialismo já é uma paixão sua. Mas fora os seus trabalhos assim mesmo, o que você gosta de fazer assim no dia a dia? Quem é Carlos Augusto? Eu gosto de tomar chimarrão. Tomar chimarrão. É a melhor parte do dia para mim. Vocês terem uma Nunca ideia. tomei chimarrão, Não? velho. Nunca tomei. Já tomei, já. Gostou, Bárbara? Diz que gostou. Então, Bárbara. assim, foi uma experiência Não achou bem... maravilhoso, A né? galera fala que é Foi uma gelado, experiência bem né? curta, só foi um gole, né? Acho que eu tenho que tomar mais vezes pra acostumar. Tomar uma vez pra Tava poder muito acostumar. quente, será? Ou não fizeram da forma legal? Não sei. Hoje, mas qual que é gelado? É o tererê. Tererê. É o Tererê tererê. é prato de Brasília, né? É o tererê. É o tererê. Mato O chimarrão, ele é mais Aham. forte. Beleza. O chimarrão você faz com a erva mate, né? Aham. E é outra coisa que aproxima muito a gente lá no Sul é a questão do chimarrão. Aqui vocês têm um cafezinho, não tem? É. Chega na Bahia, vamos tomar um café? Lá vocês sentam na porta, né? Vai Barreiras fazendo aí você- 41 graus, a galera você- toma um café. Você falou uma coisa que eu adoro fazer, sentar na porta, Pra conversar. fazer amigos e tal. Eu acho que o chimarrão é um momento sagrado, porque todo mundo diz assim, cara, mas é uma coisa tão ruim, amarga, quente e tal. Mas e o convívio com as pessoas? É. E o Chimarrão é só bate-papo? detalhe Na só. verdade, o chimarrão é o complemento
da amizade que você está fazendo. Verdade. É simplesmente isso. Aquela questão de sentar. E hoje em dia quase não tem mais isso, né? Vamos Não falar tem, a infelizmente verdade. não tem. As pessoas não sentam mais para conversar. Você quer Né? ver, As pessoas são muito de rede social. hoje em dia. É uma coisa que me chama a atenção, porque, assim, eu acho que a rede social, ela deveria ter nos dado mais tempo para que a gente pudesse curtir outras coisas boas que a gente fazia antigamente. Por exemplo, eu sou da época que a minha mãe saía 10 horas da manhã, ia visitar uma vizinha, 3 horas da tarde ela ia tomar o café da tarde com a vizinha. E ela fazia tudo. A minha mãe nunca teve uma auxiliar, uma doméstica que ajudasse ela. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito centralizadora, ela gosta de fazer as coisas do jeito dela e ela arrumava tempo para tudo. Sempre ela pôde fazer tudo. Hoje as pessoas não têm 10 minutos para visitar um vizinho. Ah, eu não posso. Como não pode? Gente, o dia tem 24 horas. Se a gente se programar, a gente pode tudo. Pra vocês terem uma ideia. Se eu contar um negócio para vocês, vocês vão dizer que é mentira. Eu acordo 4 horas da manhã, gente. Eu acredito. 4 horas da manhã. Todo Você- dia. ó, Com exceção do domingo. Da hora que você acorda até o horário que você. Tipo assim, quanto tempo você passa na emissora para preparar tudo, para Ó, entrar no programa? Eu vou fazer um resuminho rapidinho aqui da minha vida. Ó. Eu chego na rádio às 4. Como quer ser o dia? Às 4. Até às 7 eu fico na rádio. Que a gente tem o Jornal da Manhã. Aí, às 7 eu vou pra televisão e fico até 1h30, 1h40. Aí depois, normalmente entre 1h40 e 2h30, eu vou num negócio chamado banco. Que ninguém gosta de ir. Porque Ô, vocês que lugar, são viu? jovens, Ô, vocês sabem lugar. o quê? A gente vai Vocês tudo fazem pelo tudo digital. pelo Pelo digital. roxinho, pelo azul. Eu gosto de ir no banco para conversar. Já vem pra conversar. Aí gosta de bater eletrônico, bater papo, ver as pessoas. Reclamando do tempo de atendimento. Tem muita gente que diz assim, "Ih, hoje o jornal não estava tão bom." E daí naquele feedback, eu tô vendo se o meu trabalho tá indo ou não. Aí 2h30 eu almoço ou eu engulo. E aí 3 horas eu tô na rádio. Aí sai de lá de que 3 às 6 eu fico na produção. De 6 às 7 eu tenho papo de craque. Gente. Fazer até um convite aí. Posso fazer um Que é o seu programa favorito, né? Liga no Papo de Craque. É na Transamérica. É Transamérica. Tá? Na Transamérica, de 6 às 7. Você vai me ouvir no rádio Transamérica, falando 6 de às 7. futebol. Mas tem que gostar de futebol, senão a gente brinca muito também no programa. E daí depois das 7, aí eu tô tranquilo. Aí 8h30, quando não tem futebol, eu vou dormir. Porque no outro Você dia eu dorme tenho que- cedo, velho? durmo É, porque cedo. você acorda cedo, tem E que você dormir vive cedo, de né? vento, de Às ar. 4 eu tô na rádio, então eu tenho que acordar que horas? Porque 13h10. Nesse intervalo, eu faço 7 refeições por dia. 7? 7. Você faz quantas, mais ou menos? Vive de ar, de vento. Se eu te falar a verdade, tem dias que não dá tempo nem de almoçar, sabia? Sério? Isso Nossa é bastante Senhora. corrido, né? É muito. Vive de ar mesmo. Muito É corrido. muito. mesmo. De vento, E chimarrão. de calor, de de sol. vento, água e chimarrão. E chimarrão e assim, e eu acho que o que me empolga realmente é esse retorno que a gente tem. Por que eu digo pra vocês que eu gosto de ir no banco? Vocês detestam, né? Não, Vocês não devem gosto achar não. um Ah, horror. mas- Eu esse conheço dia eu- gente que vai no banco, sabia? E já entra no banco de costa. Pra ficar mais rápido, pra ter que sair. Não, tem gente que nem Entendeu? entrou lá ainda, já tá reclamando. Esses dias eu fui na caixa, Ave Maria, deu uma demora. E aí eu. Já ficou nervoso. Tem Olha, gente que nem pegou a senha ainda, já tá lá reclamando, tá demorando demais. Eu conheço gente assim. Eu conheço gente assim. Deu demora, você tem uma pessoa atendendo Esse aí. atendimento aqui é péssimo. E daí, sabe o que? Porque ali naquele momento do banco, que eu acabo conversando com as pessoas e vendo se o meu trabalho tá. Porque, olha, a pior coisa para um jornalista é quando você sai na rua, ninguém fala contigo, ninguém te conhece, ou então ninguém comenta nada. Mas é tão Eu bom você sempre- ser conhecido eu na penso- rua, Quando né? você chega no banco, você chega pensando o quê quando você chega no banco? Normalmente, pô, será que alguém vai falar alguma coisa do jornal? Porque assim, é aquela história, falem mal, mas falem de mim. O que vocês acharam? Tá A opinião ruim? é importante. quando ela Tem vem gente que sobre o elogia, jornal. mas tem gente que critica. tem É, gente mas assim, mesmo assim, a crítica que vem, você pode usar ela pro seu bem, entendeu? Pra você poder melhorar com aquela crítica. É uma crítica Então falem bem, construtiva. falem mal, mas falem. É uma crítica construtiva. Eu gosto de feedback, acho que é importante. É muito né? importante o feedback. Pra Pra gente mim é melhorar. fundamental. Se eu for fazer um evento e ninguém comentar nada, mesmo que eu seja ruim, sabe, eu fico acabado. Porque eu acho que aquele. E você quer ver um feedback bom? É da criança. A criança, Ah, a ela criança- é extremamente Transparente. pura, Exatamente. transparente, verdadeira. Não mente, gente. Se ela não gostar, Ela fala mesmo. ela fala. Ela fala mesmo, Ela solta fala. o verbo. Ela fala, sabe? O adulto, ele dá uma maquiada,
O idoso dá uma maquiagem, mas a criança, se ela gostar de você, ela abre o braço para você. Tio, eu quero bater uma foto com você. Porque eu te vi na televisão, eu te vi no rádio. Né? A criança, ela te dá o melhor retorno do mundo. Você quer ver? Eu tenho uma colega na televisão que a gente tem uma relação muito próxima, porque a gente divide praticamente a mesma bancada. Tá? E daí, outro dia, ela foi fazer uma matéria em Correntina. E daí chegou uma senhora e disse assim para ela: oi, tudo bom? Eu posso bater uma foto com você? Aí ela disse assim: claro, pode. É um prazer. Aí bateu a foto. Só que do lado dela tinha um sobrinho dessa mesma senhora. E a senhora falou assim: não, a senhora queria bater foto, era com o Carlos Augusto. Cadê o Carlos Augusto? Daí ela disse: não, o Carlos Augusto não veio, porque ele apresenta o jornal. Olha a pureza da criança. Olha a pureza. Aonde que o adulto ia dizer um negócio desse? Não ia dizer de maneira nenhuma. Verdade. Né? Diz, muito obrigado pela foto e tal. Mas a criança não. Mas a senhora veio aqui para ver o Carlos Augusto. Quando ele não gosta de algo, ele já fala. E eu tenho assim uma... Não sei se é mérito, mas assim, as pessoas de idade média alta, eu me identifico muito. Eu acho que o idoso, ele acrescenta demais na tua vida. Acrescenta. Você aprende demais com ele. Porque a gente, às vezes, eles passaram por coisas que a gente ainda não passou, então a experiência deles sempre é algo. Né? Não é? Eles te aconselham. É muito bom, mas tentar pra conversar com o idoso é muito bom. É histórias engraçadas. Eu adoro, principalmente aquelas pessoas que têm um conteúdo. Sabe? É uma coisa assim que pra mim é encantador. Que conta história. Gente, eu adoro ouvir história. Eu adoro ouvir as pessoas contarem história, né? Esse pessoal mais antigo conta história. Eu acho a coisa mais incrível. Muito bom, vai sentar pra ouvir os idosos contar história. Agora tem uns que é engraçado, né? Ele mente assim na cara de pau pra você. E você sabe que é mentira, mas é interessante você escutar do mesmo jeito. Mesmo você sabendo que é mentira, né? É interessante, velho. Se eu te contar uma história sobre uma matéria que eu perdi e lamentei muito no mês passado. Por quê? Eu idealizei, porque é uma cena assim que pra mim me marcou muito, sabe? Eu acho que dava com perdão da palavra, uma puta matéria pra televisão. Eu vou fazer um comercial pra contextualizar a história aqui. Eu tava no Sacola Cheia, tá? Comprando fruta. Do cais ou da feira? Aqui, esse perto que tem uma parada de ônibus. Ou da feira? Da feira. Da feira. Tá? E eu fui comprar frutas e verduras. Na avenida. Na avenida. E daí o que foi que aconteceu? Eu cheguei no caixa e tinha uma senhora que olhou, você que trabalha na televisão? E daí a gente começou a conversar. Sim, sou eu que trabalho na televisão e tal. E daí ela começou a conversar e a gente foi conversando, ela passando as compras e tal. E do lado dela tinha um sobrinho, um menino que vive na roça, e eu te garanto que esse menino não tinha mais do que 10 anos de idade. Estava acompanhando a tia. Tá bom. E a gente conversando assim, animadamente, ela querendo saber determinadas coisas, eu contando pra ela e coisa e tal. De repente, quando eu olho, esse menino, sem mais nem menos, ele correu de uma forma muito acelerada em direção à rua. E aí muito movimentada, passa tanta coisa ali. Eu me apavorei e digo, gente, o que foi que aconteceu? Né? E ela também se assustou, porque ela não é uma pessoa que mora na cidade, não é acostumada com aquele movimento todo. E daí eu vi a cena mais marcante da minha vida nos últimos tempos. Uma senhora do outro lado, com uma bengala, querendo atravessar. E ele foi e deu o braço. Ele foi pegar a mulher e você pensando que ele tipo o braço para conduzir essa senhora pro outro lado da avenida. Uma coisa muito difícil da gente ver. Eu também arrepiei. Gente, vocês não imaginam, eu chorei quando eu vi, porque determinadas coisas você vê que ainda tem pessoas incríveis e o ser humano tem jeito. Porque se isso parte de um adulto, menos mal. Mas uma criança de 10 anos, né, que nunca viu essa senhora, tá? Foi lá para dar o braço para atravessar ela. Aí eu digo, meu filho, por que você fez isso? Daí ele disse assim, tio, eu fiz alguma coisa errada? Eu digo, não, você fez a coisa mais linda do mundo. A tua atitude é uma coisa nobre que a gente não vê mais hoje em dia. E eu lamentei não ter uma câmera ali. Pra filmar. Se eu tivesse a câmera... Né? Ia sair uma reportagem já linda pensou? Mesmo. Que matéria linda. Isso era matéria para fechar jornal em rede nacional. E as pessoas precisam disso, né? Porque geralmente o noticiário,
Eu até não vou, assim, eu evito um pouco de assistir, porque Uhum. me mexe um pouco comigo emocionalmente, sabe? Sim, Você vê aquelas coisas, aquelas notícias, então eu evito um pouco sim. pra não porque eu sou muito sensível em relação a essas Aham. coisas. E aí, eu acabo evitando, mas eu até me perdi. O Bárbara, e assim, ó, imagina aqui, ó. O jornal, infelizmente, se você olhar, de 10 notícias, Ah, sim. 6 ou 7 são coisas ruins. As pessoas Mas coisas precisam. Jornal da Record, Ave Maria. que normalmente vende, as pessoas sentem Porque necessidade querendo ou não, querem é uma ver coisa aquilo. Porque interessante. se não Mesmo for lá, elas vão procurar saber de outra forma. querendo ou né? não, é uma coisa interessante da gente ver, pô. Eu vejo, é tipo assim, voltando ao negócio do Instagram que eu falo, né? Aham. Tem uma página da cidade, chama Tudo Junto, uma página bastante conhecida, traz bastante entretenimento, informação, fofoca, resenha, Aham. sabe? Aham. E aí nessa época desse vídeo, eu lembro que, tipo assim, eu acho que foi com menos de 2 dias, que teve uns vídeos assim, dos alunos correndo, isso, aquilo, sobre aquela tragédia, o vídeo pegou 100 mil visualizações. Porque todo mundo tá ali pra ver, porque é uma coisa diferente, por mais que seja uma tragédia, é uma coisa que interessa as pessoas verem sobre o assunto, né? Agora, eu acho tão necessário a gente mostrar coisas boas, né? Bons verdade. exemplos. Isso é Quando uma importante. história é bem contada, eu, sinceramente, até hoje, e se eu tentasse fazer, por exemplo, da forma que aconteceu, talvez não sairia tão natural. Tão natural. Verdade. Mas eu imaginei assim, cara, lamentei demais não estar com a câmera ali, porque olha, uma matéria bem Uma escrita coisa tão... nesse sentido. Vou dar uma deixa para vocês, talvez essa matéria não vai passar antes da entrevista, do bate-papo da gente ir pro ar. Eu fiz também recentemente, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer um menino que me emocionou muito. Quem É um seria? rapaz, é um policial militar chamado Luiz Henrique. Por Não sei se nome eu não vocês já conheço. viram esse rapaz na rua. Ele, infelizmente, ele ficou paraplégico depois que roubaram o celular dele e atiraram nas costas dele. Aqui Um em ato de Barreiras? covardia. Ele anda com uma bicicleta. Já vi ele. Já gente, viu é ele na mão? incrível. Na mão? Incrível. Ele na avenida andando com o pessoal com Isso. bicicleta. Gente. Isso. Ele é um exemplo de vida. Eu tô Incrível. montando essa matéria. Uma bicicleta deitada assim. ó, Isso. Igual ele vai assim. Ele fica ó. praticamente que do tem nível da rua. É o que tem um cabelo cacheado? Não, o cabelo dele é preto. Ele é um rapaz muito bonito, por sinal, um rapaz de 27 anos. Eu acho que eu não tô lembrando. Tá, Acho que eu ele nunca vi. trabalha como policial militar na área administrativa, porque infelizmente da cintura para baixo ele não tem mais Aí ele foi pra o área movimento administrativa, espontâneo né? do corpo, né? Ele só mexe da cintura para cima. Gente, é incrível. Mas ele tem um amor pela vida Gente, é e incrível. uma superação. O dia que vocês puderem conversar com esse rapaz, ele é um exemplo de vida. E eu estou fazendo uma matéria sobre ele. Inclusive, a matéria não foi fechada ainda, porque a gente vai ter um depoimento do Fernando Fernandes, que é o rapaz que apresenta o No Limite. Inclusive, sofreu um acidente, também ficou paraplégico e ficou encantado com a história do Gente, mas do é Luiz incrível Henrique. mesmo, né? sabe? Porque a gente reclama de tanta coisa. Tanta coisa, né? Né? E eu tô fechando uma matéria, inclusive essa matéria deve ser comprada até pelo Nacional. O Bom Dia Brasil se interessou, Nossa, Ana Maria que Braga se legal. interessou pela matéria. Bons exemplos também, né? maravilhoso. Então, Como coisas que a gente- funciona essa venda, assim, das matérias? Normalmente, quando a gente tem um assunto legal, a gente oferece para o núcleo da Rede Bahia, que fica em Salvador, e lá eles avaliam a A matéria. TV Oeste, ela também saiu de Barreiras e foi pra Salvador, né? Ela é uma afiliada da TV Bahia, né? Ela é vinculada à TV Bahia, sim. então ela transmite uma parte da programação da TV Bahia, a outra parte é local. Então, quando a matéria realmente tem um poder de repercussão grande, aí o que acontece? Ela é oferecida. E aí a Globo tem o livre-arbítrio de usar ou não. A gente conseguiu fazer recentemente com o Samuel, também, que é aquele para-atleta, Samuel Bortolin, né? Aqui em Barreiras, que ele nasceu com uma deficiência Já motora. ouvi falar Ele que a foi, mãe dele inclusive, na sempre Fátima. lutou bastante. Isso, né? Dona Ariane. Isso, Dona Ariane, uma pessoa desde o maravilhosa, né? Lutou muito para que o Samuel fosse uma pessoa independente. E o Samuel, graças a Deus, meu amigo particular, apesar de ser colorado, não é gremista, é colorado, mas é gaúcho também. Mas assim, a gente fez uma amizade muito boa em função da própria matéria que eu tive a oportunidade de fazer com ele. E isso, assim, eu acho que a televisão, o rádio, né, os meios de comunicação, eles precisam vender bons exemplos também. Precisa, A gente já gente. tem uma vida tão atribulada, né, uma coisa tão complicada, assim, cheio de reveses durante o dia. Então, eu gosto de sentar na frente da televisão e ver coisas boas. Isso sabe? é importante Coisas mesmo. boas. Eu acho Não que só, né? Coisas
ruins, né? Bons exemplos, assim, coisas que nos façam ver que realmente a vida Eu lembro, ainda vale a pena. tipo assim, agora eu me afastei mais um pouco de televisão, não assisto mais televisão, sabe? Você deve estar ligado em rede social. Eu fico muito ligado na rede social. É jovem. Só que eu A Bárbara lembro também. eu lembro de uma época que tinha, eu não sei se era no Bahia Meu Dia ou era no Jornal Nacional mesmo, que a galera mandava foto do nascer e do pôr do sol. Você A lembra gente dessa usa época? isso muito ainda. Aí eu gostava muito, velho, de A gente ficar vendo. usa. Aí falava. Hã? Você não mandou nenhuma foto, Não, não? mas na época eu era você tem que menino. fazer uma. Eu era menino buchudo na época, Gente, tanto tempo que eu não escuto, mas que eu não ainda vejo tem, rádio. gente, eu Será que quero ver. hoje em dia ainda tem? A gente tem, ainda se E usa o muito. sol de Barreiras com A bate gente lá na tem. avenida é muito lindo, velho. Eu vou fazer uma marca. Vocês não gostam de levantar cedo, não? Olha, Eu depende de levanto muito. umas 8. Já teve épocas que eu levantei 4 horas da manhã. Bárbara, dá uma olhada um dia, eu vou te fazer um convite. Dê uma olhada um dia, você acorde umas 4 horas da manhã e vá ali para BR 242 e olha o pôr do o nascer do sol de Barreiras. Nasceu. É um nascer do sol encantador. Olha, naquela parte do horizonte, como se você estivesse olhando para Salvador. Nessa época do ano, então, que o sol está muito quente, muito forte, fica todo vermelho o céu. Olha, É é lindo, uma velho. coisa linda. Para você que gosta de rede social, fotografia, O o Hora 1 usa praticamente toda semana o nascer do sol de Barreiras. É muito, velho. O Muito Kovalik lindo. chama, vamos ver Barreiras de novo. A gente já viu semana passada, mas vamos ver de novo porque é maravilhoso. O é nascer eu incrível. nunca vi muito, não. Agora o pôr do sol, ali mais ou menos no Marabá, olhando assim pra baixo, velho. De frente o Dantas também. É muito verdade. lindo, velho. Quando ele bate ali, que dá aquele vermelhidão assim no céu. É muito lindo. A frase da minha vida, que eu aprendi também com um grande amigo com o qual eu fiz rádio desde criança, tem muito a ver com isso. E é uma frase linda. Ele Como diz é? assim para mim, ó. Se todos os seus esforços forem vistos com indiferença, não desanime, pois o sol ao nascer dá um espetáculo de rara beleza. E, no entanto, a maioria das pessoas continuam dormindo. Verdade. Nossa, Profundo, né? É profundo. Bonito, E é né? real demais. também. Não é real? real. Real também. Acordem Pra cedo. tudo, né? Pra Acordem cedo. tudo. A gente pode dormir um pouquinho no outro dia mais tarde, mas acorda cedinho, vai lá olhar o pôr do sol ali em Barreiras, na BR-242, você vai ficar encantado. Você vai começar teu dia de uma outra forma forma. De uma diferente. forma diferente. É, O dia é bem uma mais forma produtivo quando você acorda mais cedo, né? É. E tem imagens assim maravilhosas. Barreiras é uma cidade tão linda, gente. Verdade. A nossa região é uma região tão linda. Eu acho que muitas vezes falta vender um pouco mais a nossa região. Verdade, verdade. Né? Porque tem tantas coisas bonitas pra gente ver aqui. Tem gente que diz assim, o que tem aí? Eu digo, aqui tem tudo. A gente De tem tudo um tudo. pouco. A gente tem produção agrícola maravilhosa. A gente tem um povo extremamente religioso. A gente tem um povo carinhoso, trabalhador. Né? A gente tem grutas aqui maravilhosas. Eu nunca fui numa gruta aqui em Barreiras. Nossa, vá São Desidério. São Desidério. Vá São Desidério. Lá tem umas grutas da hora. A gente tem cachoeiras, né? Aqui tem tanta coisa bonita, né? O problema é que a gente precisa vender mais essa região, mostrar para os outros, falar para os outros o que tem, porque tem gente que imagina assim, Barreira só deve ter calor e poeira. Não é assim? E o Rio de Ondas? Olha aí, você acabou de dizer outra É tantos coisa pontos linda. tão lugares Coisa bonitos, linda. velho, o Rio de Você quer Ondas. ver essa semana? Eu fui fazer um vivo para TV Bahia no dia do feriado. Foi na quarta-feira, né? Foi na quarta-feira que a gente estava. Aham, Tinha o foi feriado no Dia quarta-feira. das Crianças, 12 de outubro. E aí, normalmente, a gente oferece uma pauta todo dia para a gente entrar na rede também, para divulgar a nossa cidade, a nossa região. E não tinha nada. Não tinha nada para oferecer aquele dia. Tava tudo muito, muito calmo. Gente, vamos fazer um vivo do Rio de Ondas? Mas o que tem o Rio de Ondas? Não, o Rio de Ondas é lindo. É lindo. Mas mostrar um rio? Eu digo, não, mas não é um rio. É o rio. Rio. Verdade. É o Rio de Ondas. Vamos? Aí o editor lá em Salvador disse, cara, não tem nada assim melhor. Eu digo, cara, eu te garanto que eu faço o vivo e o vivo vai ficar muito bonito porque é um lugar para você bater uma fotografia maravilhosa. Eu cheguei para fazer o vivo lá no Rio de Ondas e eu tinha 1 minuto para Você fazer o vivo. foi no qual ponto? Eu fui ali nas Três Bocas, ali no Três Chalés Bocas? dos Buriti. É, aquele, sim. é lindo, Ele é- velho. É. É lindo aquele E lugar. eu tinha 1 minuto. Eu tinha 1 minuto para fazer você tem 1 minuto para fazer o teu vivo do Rio de Ondas. Uhum. E aí tinha a Andréa Silva, que estava fazendo um vivo lá da praia, em Salvador.
E no Porto da Barra, que é outro lugar lindíssimo também, tinha um outro colega fazendo também. Daí eles juntaram tudo num só. Resumo da ópera. O Vivo do Rio de Ondas, que era para ser só 1 minuto, ficou com quase 3 minutos e meio, e a gente abriu o flash com o Rio de Ondas e fechou. Quer dizer, olha o Mar de Salvador. O Mar de Salvador é uma coisa... Surreal também, né? E o que repercutiu? O Rio de Ondas. Então, é assim, É o eu acho que bem a gente feito. precisa vender mais. Eu tenho visto, não falando nada em termos políticos, partidários, muito pelo contrário, agora Barreiras evoluiu tanto, melhorou tanto. Nós temos uma cidade hoje que, sinceramente, no meu ponto de vista, me desculpem se eu estiver exagerando, não faz vergonha nenhuma a ninguém. A gente pode trazer pessoas de qualquer parte do país para nossa cidade e eu te garanto que a gente vai mostrar muitas coisas bonitas. Só que a gente precisa vender. É muito diversificado. Né? Tem Barreiras. gente que ainda não sabe que Barreiras é uma cidade com 150 mil habitantes, um caminhão de empresas super bem conduzidas. E tá um crescendo comércio bastante também a pulsante, Barreiras. Hein? Cresce um bastante. polo universitário gigantesco. Verdade. Pessoas assim, cheias de ideias novas. Vocês são exemplo disso. Olha o que vocês estão E graças a fazendo Deus, aqui. Barreiras também tá crescendo Não bastante. é? Cada vez mais. Não Tá é? crescendo bastante. Quando é que a gente imaginava que a gente ia sair de Barreiras para comer alguma coisa diferente e a gente não ia encontrar? Hoje você encontra. Hoje a gente tem lugares assim, no meu ponto de vista, encantadores. Né? Mas a gente precisa vender mais Vender isso. mais, mostrar Vender mais a mais nossa isso. cidade. Porque eu te garanto, a pessoa que vier para Barreiras e tomar um banho no Rio de Ondas, Não comer vai um vinho, embora. não vai Tá embora. batizado Ou pelo se Rio ela de não Ondas. for embora, ela vai voltar. Batizou pelo Rio de Ondas. Ela vai voltar, né? Tem muita gente assim, Barreiras e tal, mas no primeiro feriado tá aqui. Tá Verdade. tomando banho no Rio. Verdade, né? verdade. Vamos vender essa imagem de Barreiras aí, é tão legal. Pra gente ir já pro finalzinho, assim. Ah, não, já vai acabar? Tão bom. A gente já tá com 1h10 já. Nossa, falamos tudo isso? Já. Passa tão rápido a gente bater papo. É bom demais a gente É bom, conversar, né? né? Conversar. É bom. Botar os papos aí. Ó, a gente tem um quadro aqui que é uma palavra, né? E um pensamento. Ou seja, eu falo a palavra e você fala o que vem na sua cabeça. Tá? Falar. Não dá pra pensar muito, né? Não. Aí Tem é que mil a gente vai ver a ideias, sorte do seu improviso aqui agora. Pergunta assim, primeiro, time do coração. Time do coração. Uma paixão. Grêmio. O Galo já tá respondendo. Família. Família. Um lugar. Barreiras. Um sonho. Um sonho, essa é difícil, né? Aí pegou agora. Me aposentar. Deixa eu ver. Vai, Galo, me ajuda aí. Eu tô só observando aqui agora, que eu também. Pensar em mais alguma coisa. Comida? Comigo. Gosto de sushi? Acho lindo, mas não. Eu também. Eu Sabe acho que eu gosto? bonito. Sabe o que Eu eu acho gosto? bonito aquela barca linda assim, mas na hora de você conseguir. Churrasco. Não tem coragem, não. Eu sabia que você ia falar isso. Tem uma palavra mais bonita que Futebolzinho. picanha? Gorda. Só sua Futebol. costela, né? Um joguinho do Grêmio, de tarde, com aquela carninha, uma cervejinha. Não, eu não bebo. Não gosta de cerveja? Eu Não, não não bebo, bebo. não. Também não bebo, Não não. bebo. Não gosto de cigarro também, não. Eu tomo Só o água chimarrão. tônica. Água tônica. Água tônica. Ou um vinho também. Vinho. Um vinho tinto é Um vinho bom, cai hein? bem. Um vinho tinto seco, com uma massa. Se você tivesse a oportunidade de ir pra algum lugar, qual você iria? Eu acho que eu ia pro sul Jogo pra do matar Grêmio. a saudade de quem eu não vejo há muito tempo. Infelizmente, bom, eu tenho avó. Só quem veio Você pra tem cá. avó? Tem. Só que quem veio pra cá foram seus pais? Foram meus pais. Foi? Foram meus pais. E assim, meu pai brinca até hoje, diz assim, eu sou gaúcho por tradição, mas eu sou baiano por opção. Meu pai adora isso. Nossa. Eu vi que em 2017 você recebeu o título, né, de cidadão barreirense, Com né? orgulho, você não imagina o orgulho que eu tive de receber o título de cidadão barreirense. Olha, foi uma das muitas homenagens que eu recebi. Olha, eu fiquei muito feliz. Cidadão Barreiro. Você é indicado por um vereador Aham. e daí normalmente a Câmara avalia se você é merecedor ou não daquela homenagem. Eu acho que merecia É uma grande diante honra, né? porque foi, graças a Deus, foi uma unanimidade, né? Tem gente que diz assim, toda unanimidade é burra, mas assim, as pessoas
votaram de uma forma unânime. Eu fiquei muito feliz, porque eu tenho um carinho tão grande por Barreiras, porque eu não sei se eu tivesse no Sul ou se eu tivesse em outro lugar do país, eu talvez receberia tantas oportunidades como recebi. Sim. Talvez não estaria trabalhando com comunicação, né? Talvez estivesse trabalhando com outra coisa. Mas eu gosto demais do povo daqui, sabe? Eu acho que o baiano é um estado de espírito. Baiano é diferente. Olha, eu sou gaúcho e a gente é muito formal. A gente é formal e o baiano não. O baiano você conhece ele hoje. Amanhã ele tá dentro da tua casa, mexendo na tua panela, abrindo a tua geladeira. Tomando um café, gastando a galera. Não é? E ele vira pra você e diz assim: ei, vamos no aniversário amanhã. Daí você diz assim: gente, eu não conheço o aniversariante, não tem problema. Lá Não, eu conheço, você tá indo comigo. Lá eu te apresento, você vai comigo. Adoro esses convites. Não é? É isso aí, gente. É isso aí. O baiano, ele é Maravilhoso. 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 Né? É caloroso, né, o baiano. Vocês são baianos? Eu sou baiana. Eu também. Você é baiana da onde, Bárbara? Eu nasci em Guanabi, Bahia. Em Guanabi, região sudoeste. E você, Galo? Eu, natural Chapada Diamantina. É? Aham. Você tá vendo como barreirense é o que a gente menos tem aqui, né? Verdade. Meu Todo Deus. mundo tomou banho e ficou. Tomou banho. Mas no Rio de Ondas Tá ficou, vendo? moço. É por isso que a gente tem que vender bastante essa imagem de barreira. Uma música. Uma música? Deixa eu pensar, eu gosto de tanta coisa, cara. Ó, qualquer coisa do Jota Quest eu gosto. Eu gosto muito do U2, eu acho maravilhoso. Bonovox. Eu gosto de Ahá. Eu gosto de Marisa Monte. Eu acho que Ai, música... Marisa Monte, eu adoro. eu Marisa acho Monte, que eu escutei muito. eu acho que música é um estado de espírito. Verdade. Dependendo do lugar, aquela como música você se está. encaixa direitinho. Eu Depende gosto de do lugar. sertanejo. Tem gente que diz assim, sertanejo. Não, eu gosto de sertanejo. Eu gosto de pagode. Eu acho que depende muito do lugar. Ai, não imagino você ouvindo pagode. Só não me peça pra dançar, porque dançar é uma lasca. Imagina você ouvindo pagode. Eu gosto, sabe do quê? Você já ouviu falar, você não deve nunca ter ouvido falar disso. Você já ouviu falar de vaneirão? Não. Primeira vez. Música nativista? Ó, vou te dar um conselho. Quer ver uma música linda? Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas ouça um negócio chamado Querência Amada. Querência amada. Querência Amada. Depois você bota no YouTube e ouça. Querência Amada. É um hino do Rio Grande do Sul. A composição é do Teixeirinha. Teixeirinha é o maior compositor da história da música gaúcha. Ouça Querência Amada para você ver que lindo que é. Mesmo que você não seja gaúcho, Não, você tem vai se problema, a gente emocionar. tem que se abrir pra você vai tudo. se... Música é estado de espírito. Música É estado de espírito, depende muito do momento, né? Mas ouça Querência Amada. Uma inspiração. Inspiração, meus pais. Meu pai e minha mãe são... Cara, eu não tenho nem palavras para falar deles. Sabe, são pessoas que tudo que eu tenho na vida de bom, eu agradeço a eles pela formação como pessoa, né? Pelo caráter. Eu costumo dizer que eu tenho do meu pai, eu só herdei virtudes. E da minha mãe também, sabe? A minha mãe ainda brinca e diz assim: meu filho tem todas as virtudes que eu tenho, só não tem os meus defeitos. Né? Então, papo de mãe. Então, acho que pai e mãe é uma coisa sagrada. E que a gente tem que valorizar demais enquanto a gente tem. Verdade. Enquanto a gente tem que valorizar muito. A vida é o sopro, Muito. tem que valorizar cada momento ao Muito, máximo. muito. Sabe aquela história que as pessoas dizem assim: ligue pra eles e tal, mas é aquele ligue pra eles da boca pra fora? Ligue todo dia. Eu converso com minha mãe todo dia. Ligue, Todo ligue, fale com ela. Se você não tiver nada pra falar, diz assim: mãe, eu tô ligando pra te mandar um beijo, pra dizer que eu te amo, muito obrigado por Tem vezes que na tudo." correria minha mãe me liga e pergunta como é que tá. Tá bom, só liguei. Meu galinho? Só liguei pra saber como é que tá aí. Aí liga, a gente conversa pouco. Você acredita que Conversa a minha pouquinho, mãe, mas sempre conversa. o dia que eu não ligo pra ela, no outro dia ela liga pra mim e diz assim: você esqueceu que você tem mãe? Aí eu também assim, Sua mãe ainda tá aqui. por que você não me ligou ontem? Que foi que ele me ligou ontem? Eles sentem falta É bem da assim. gente. Verdade. Também é assim, Eles a minha mãe sentem também é falta assim, da todo gente. dia. E engraçado que minha mãe veio falar coisas, tipo assim, coisas normais. Dia de olha o arroz que eu fiz. Ô, mãe, que arroz maravilhoso. É branco, né? É branquinho. E a comida da mãe, que coisa boa a comida da mãe. Não é uma comida da Minha mãe mãe. ela não é muito boa cozinheira, não. Porque Não? ela sempre teve que
trabalhar e tal. Eu não pude ser dono de casa, sabe? Então ela sabe pouquíssimo. A Mas ela tenta fazer, né? E a gente come. A comida da minha mãe é boa, agora a do meu padrasto. Minha mãe cozinha tão bem. Ela mãe tenta cozinha fazer. tão bem. Bichinha, ô, gente. E você vê, minha mãe faz a minha comida com tanto carinho, e daí ela liga, e aí, ficou bom? Se não ficou bom, no outro dia eu melhoro um pouquinho mais. Ô, gente, que amor, Você vê hein? como é que é, né? É lindo, né? É. Lindo. Eu Amor quero, de mãe. sinceramente, poder passar para os meus filhos a mesma educação que eu recebi Isso é deles. importante. Se eu conseguir passar pelo menos a metade das Da coisas que eu educação, os aprendi, ensinamentos que você aprendeu, né? eu posso dizer para vocês que eu vou ter a sensação do dever cumprido. Carlos Augusto, foi um prazer te conhecer. Nossa, eu não Nossa. esperava assim, tantas coisas Que bom, a gente legais falou que a de gente tanta conversou coisa aqui. boa. A gente vê que é tanta coisa aleatória Nossa, que a gente conversa assim, ó, aqui, esse podcast tanta história tá... que vem. Nossa, eu tô amando, porque eu tô conhecendo tanta gente legal, tô aprendendo tantas Que coisas, bom. e é tão bom a gente conhecer pessoas. Nossa, é incrível, né? Eu queria sinceramente agradecer Ai, eu o que carinho, agradeço, eu tá? amei. A paciência que vocês tiveram comigo, né? A gente está conversando né? há mais de- Olha, gente, ó, a responsabilidade, pelo amor mais de de uma Deus. hora, né? E assim, queria fazer um convite, assim, um dia que vocês tiverem oportunidade, tiver curiosidade, vão lá na rádio, vão lá na TV, Nossa, pode ter certeza sabe? que eu vou lá. Tenho o maior prazer de mostrar pra Você vocês. falou que é das 6 às 7 da tarde, que é seu... Vamos combinar, Boa gata. tarde pra O meu noite, programa né? esportivo é Aham. das 6 às 7 Da da noite. noite. É, da noite, é. Vamos da combinar Aham. pra noite. gente ir lá um dia. O maior A gente- prazer, eu quero receber vocês com o maior prazer, como vocês me Segunda a receberam sexta, na Transamérica. na Transamérica. Segunda É. a sexta, Chegar e Transamérica. falar, olha, viu, tem um galera? horário aí Das 6 marcado às com meu 7. amigo Carlos Augusto. Isso, e o Bahia meio-dia, é todo dia ao meio-dia de segunda a sexta, tá? Mas assim, obrigado, gente, Ai, pelo obrigada, A carinho. gente agradece Olha, muito pela vocês sua não presença, imaginam como pelas suas vocês histórias. me receberam bem, como foi bom Nossa, eu que conversar agradeço, com vocês. né? Uma responsabilidade Tá? muito grande. Espero que eu tenha conseguido Não, foi atender maravilhoso. a expectativa, Muito bom, sério, né? de E que verdade. outras oportunidades virão. E vamos vender sempre essa imagem de barreiras. Parabenizar assim a iniciativa de vocês, muito legal o trabalho que vocês estão Obrigada. fazendo, tá? Parabéns, espero ter colaborado. Nossa, Foi muito obrigada. Muito legal. Ai, eu tá? adorei. Até agora era também. pra gente encerrar o programa aqui com a imagem do pôr do sol, do nascer do sol. Isso. Dá um jeito aí, meu editor. Bota o nascer do sol do Rio de bota o nascer do Janeiro. sol. Olha, de onda, de barreira, É, gente. bota o nascer do sol de barreiras aí pra gente ver. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigada. Beijo no coração. Tchau, Muito obrigado. gente. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Aê.